Bem-vindo ao Decifrando Finanças. Vença ao mercado. Um sistema científico para o mercado de ações. Livro. Resumo. Introdução. Vença ao mercado. Um sistema científico para o mercado de ações. De Edward O. Thorp e Shin-T. Cassou. Publicado em 1967, apresenta um método inovador para gerar lucros significativos e consistentes no mercado de ações. Os autores, ambos acadêmicos com formação em matemática e economia, afirmam ter desenvolvido o primeiro método cientificamente comprovado para lucros consistentes no mercado de ações, alcançando um retorno médio anual de 25% ao longo de 5 anos, mesmo durante períodos de declínio e volatilidade do mercado. Este resumo abordará os princípios centrais de seu sistema, focando em títulos conversíveis, warrants, venda a descoberto e hedging, e fornecerá aplicações práticas para investidores comuns. O livro enfatiza que seus lucros derivam tanto de ações comuns quanto de títulos conversíveis, que incluem warrants, debêntures conversíveis, ações preferenciais conversíveis, opções de venda, puts, e opções de compra, calls. Sua abordagem não se baseia na previsão de preços de ações individuais, mas sim na análise das relações de preço entre esses títulos conversíveis e suas ações comuns associadas. O investimento mínimo exigido para utilizar seu sistema era de $2.000 na época da publicação, tornando-o acessível a uma ampla gama de investidores. Os autores estruturam o livro para primeiro relatar a descoberta de seu sistema, depois fornecer o contexto necessário sobre warrants, venda a descoberto e hedging. Eles ilustram o sistema com investimentos reais e demonstram como os leitores podem selecionar seus próprios investimentos usando o sistema básico. Dados de desempenho histórico, incluindo o sucesso durante o crash de 1929, também são apresentados como prova da eficácia do sistema. O livro conclui com discussões sobre contabilidade, gestão de portfólio e o futuro de seu método. Capítulo 1. Um sistema nasce. Este capítulo relata as experiências iniciais de Shin Cassou no mercado de ações, destacando sua desilusão com as abordagens de investimento convencionais e a eventual descoberta da fundação do sistema. A jornada de Cassou começou em 1957, buscando oportunidades de investimento baseadas em anúncios de corretoras e serviços de consultoria. Suas primeiras tentativas, como investir na Emerson Rádio, resultaram em perdas significativas devido a declínios do mercado e à falta de confiabilidade do aconselhamento tradicional. Principais conclusões do capítulo 1. Desilusão com métodos tradicionais. A incursão inicial de Cassou no mercado, guiada por serviços de consultoria e teorias chartistas, provou ser não confiável. Ele observou que mesmo analistas e escritores financeiros respeitados não conseguiam concordar sobre as causas das flutuações do mercado, atribuindo-as a uma variedade de fatores sem uma base consistente ou verificável. O circo do mercado. Cassou descreve o ambiente caótico e emocional das salas de corretagem, onde os investidores frequentemente confiam em rumores, dicas quentes e uma linguagem ritualística para lidar com a incerteza. Esse ambiente, ele sugere, não é propício a decisões de investimento racionais. A falha da análise fundamentalista. Cassou também explorou a abordagem fundamentalista, que busca determinar o valor intrínseco de uma ação. No entanto, ele descobriu que esse método também era falho, pois mesmo ações com fundamentos fortes podiam experimentar quedas acentuadas. O fluxo futuro de lucros e dividendos, que é a base da análise fundamentalista, é inerentemente incerto e difícil de prever com precisão. Aplicação diária. As experiências detalhadas neste capítulo oferecem uma lição crucial para o investidor comum. Seja cético em relação à sabedoria tradicional do mercado e às dicas quentes. O fascínio por lucros rápidos pode ser forte, mas, como a história de Cassou mostra, essas abordagens são frequentemente baseadas em especulação e emoção, em vez de análise sólida. Em vez de seguir tendências ou confiar cegamente no conselho de outros, uma abordagem mais disciplinada e analítica é necessária. Este capítulo serve como um conto de advertência, instigando os investidores a buscar e verificar um método sistemático e baseado em evidências para seus investimentos, em vez de serem influenciados pelo barulho e frenesi do mercado. Capítulo 2. Warrants.
Opções sobre o futuro. O capítulo 2 introduz o conceito de warrants, que são cruciais para o sistema de investimento dos autores. Ele descreve como Edward O. Thorpe, independentemente de Cassou, redesencontrou o potencial dos warrants por meio de análise matemática. Warrants são essencialmente opções que dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar um certo número de ações de uma empresa a um preço especificado, o preço de exercício, dentro de um determinado prazo. Principais conclusões do capítulo 2. Definição de um warrant. Um warrant é um título que permite ao seu titular comprar ações de uma empresa a um preço fixo por um período específico. Eles são frequentemente emitidos juntamente com títulos de dívida ou ações preferenciais para torná-los mais atraentes. Diagrama warrant-ação. Os autores introduzem um diagrama que ilustra a relação entre os preços dos warrants e os preços das ações. Este diagrama é fundamental para entender como identificar warrants com preços incorretos. Duas regras básicas. O capítulo descreve duas regras primárias que regem a relação entre os preços dos warrants e os preços das ações. O preço do warrant deve ser sempre menor ou igual ao preço da ação. O preço do warrant deve ser sempre maior ou igual ao seu valor intrínseco, preço da ação menos o preço de exercício, se positivo. Warrants ajustados e preço de exercício. O conceito de warrants ajustados e preço de exercício ajustado é introduzido para contabilizar desdobramentos de ações, dividendos e outras ações corporativas que podem afetar os termos do warrant. Previsibilidade no mercado de ações. Os autores argumentam que a relação previsível entre os warrants e suas ações subjacentes fornece uma base científica para lucrar no mercado, ao contrário dos métodos especulativos discutidos no capítulo 1. Aplicação diária. Para um investidor comum, entender os warrants e sua relação com as ações comuns pode abrir novas avenidas para investimento, embora exija estudo cuidadoso. A principal conclusão é a importância de entender a mecânica subjacente de qualquer veículo de investimento antes de alocar capital. Em vez de seguir cegamente dicas ou o sentimento do mercado, deve-se procurar entender as relações matemáticas e lógicas que governam os preços dos ativos. Na prática, isso significa diligência devida. Antes de investir em qualquer instrumento financeiro complexo, pesquise minuciosamente sua estrutura, riscos e como seu preço é determinado. Não invista no que você não entende. Procure discrepâncias. Os autores enfatizam que a relação previsível entre os warrants e suas ações subjacentes fornece uma base científica para lucrar no mercado, ao contrário dos métodos especulativos discutidos no capítulo 1. Este princípio pode ser generalizado. Sempre procure situações em que o mercado possa estar precificando mal ativos relacionados. Isso requer um entendimento profundo de como diferentes instrumentos financeiros estão interconectados e como seus valores deveriam teoricamente se alinhar. Abordagem analítica. O capítulo defende uma abordagem analítica, em vez de emocional, para investir. Ao entender as regras matemáticas que governam os preços dos warrants, os investidores podem tomar decisões mais informadas e evitar as armadilhas da negociação especulativa. Isso se aplica a todos os investimentos. Baseie suas decisões em dados e raciocínio lógico, não no medo ou na ganância. Capítulo 3. Venda a descoberto. Lucros em tempos ruins. O capítulo 3 introduz o conceito de venda a descoberto, short selling, um componente crucial da estratégia dos autores para lucrar em mercados em declínio. A venda a descoberto envolve tomar emprestado um título, neste caso, um warrant, e vendê-lo com a expectativa de que seu preço caia. Se o preço de fato cair, o vendedor a descoberto pode recomprar o título a um preço mais baixo, devolvê-lo ao credor e embolsar a diferença como lucro. Essa estratégia permite que os investidores lucrem com os movimentos de preço descendentes, fornecendo um contraponto às posições longas tradicionais. Principais conclusões do capítulo 3. Conceito de venda a descoberto. Venda a descoberto é a prática de vender títulos que você não possui, com a intenção de comprá-los de volta a um preço mais baixo no futuro. Isso permite que os investidores lucrem com uma diminuição no preço de um título. Venda de warrants a descoberto. Os autores discutem especificamente a venda de warrants a descoberto. Dada a relação previsível entre os warrants e suas ações comuns subjacentes,
Vender varrantes sobrevalorizados a descoberto pode ser uma estratégia altamente eficaz. O efeito avalanche. Este capítulo introduz o conceito do efeito avalanche, que descreve como um pequeno movimento inicial no preço de uma ação pode desencadear um declínio maior e mais rápido no preço de seu warrant associado, amplificando lucros ou perdas potenciais da venda a descoberto. Aplicação diária. Embora a venda a descoberto possa ser uma estratégia complexa e arriscada para investidores individuais, o princípio central discutido neste capítulo tem aplicações mais amplas além dos mercados financeiros. Entender riscos e oportunidades em períodos de crise. A capacidade de lucrar com mercados em declínio destaca a importância de ver oportunidades onde outros veem apenas perdas. Em qualquer aspecto da vida, entender como navegar e até mesmo se beneficiar de situações desafiadoras pode ser uma habilidade poderosa. Por exemplo, durante uma desaceleração econômica, enquanto muitas empresas lutam, algumas empresas inovadoras podem prosperar oferecendo soluções para novos problemas ou adquirindo ativos a preços mais baixos. Hedging e gerenciamento de risco. A ideia de venda a descoberto, quando combinada com posições compradas, como será discutido em capítulos posteriores sobre hedging, introduz o conceito de gerenciamento de risco. Em finanças pessoais, isso pode significar diversificar investimentos para proteger contra quedas em uma única classe de ativos. Nos negócios, pode envolver ter planos de contingência para os piores cenários ou diversificar fluxos de receita para reduzir a dependência de um único produto ou mercado. Pensamento crítico sobre bons tempos. O capítulo implicitamente encoraja uma perspectiva crítica sobre tempos aparentemente prósperos. Assim como uma ação pode estar supervalorizada, levando a uma potencial oportunidade de venda a descoberto, situações na vida ou nos negócios que parecem boas demais para ser verdade frequentemente carregam riscos ocultos. Desenvolver a capacidade de identificar fraquezas ou vulnerabilidades potenciais, mesmo em situações aparentemente fortes, pode prevenir perdas significativas. Capítulo 4. O sistema básico. Este capítulo introduz o conceito central da estratégia de investimento dos autores, o hedging. Hedging, nesse contexto, envolve simultaneamente manter uma posição comprada em uma ação comum e uma posição vendida em seu warrant associado, ou vice-versa, para lucrar com relações de preço previsíveis, minimizando o risco. Os autores apresentam isso como método para alcançar altos lucros com baixo risco, um contraste marcante com as abordagens especulativas discutidas anteriormente. Principais conclusões do capítulo 4. Hedging para alto lucro, baixo risco. A ideia fundamental é criar uma posição com hedge onde os ganhos potenciais de um lado da operação, por exemplo, a ação, são equilibrados pelas perdas potenciais do outro lado, por exemplo, o warrant, ou onde a precificação incorreta previsível entre os dois ativos permite um lucro consistente. Mudando a proporção. Os autores explicam que a proporção ou relação ideal entre o número de ações e varrantes em uma posição com hedge pode mudar ao longo do tempo. Esse ajuste dinâmico é crucial para manter a natureza de baixo risco e alto lucro do sistema. Percepção mais profunda do sistema básico. O capítulo aprofunda os fundamentos matemáticos e lógicos de por que essa estratégia de hedging funciona. Não se trata de prever a direção do mercado, mas sim de explorar relações previsíveis entre títulos relacionados. Prévia do sistema básico. Esta seção fornece um vislumbre da aplicação prática do sistema, preparando o terreno para capítulos posteriores que detalharão como identificar candidatos e executar negociações. Aplicação diária. O conceito de hedging, conforme apresentado neste capítulo, tem profundas implicações além dos mercados financeiros, oferecendo lições valiosas para gerenciamento de risco e tomada de decisões estratégicas na vida cotidiana. Mitigação de riscos em decisões pessoais. Assim como o sistema protege contra a volatilidade do mercado, os indivíduos podem aplicar uma mentalidade semelhante às decisões pessoais e profissionais. Por exemplo, ao considerar uma mudança de carreira, pode-se proteger assumindo um cargo de meio período no novo campo enquanto mantém o emprego atual, reduzindo o risco financeiro de uma mudança completa. Ou, ao fazer uma compra significativa, pesquisar e comparar várias opções atua como uma proteção contra uma má escolha.
Diversificação de esforço e recursos. A ideia de mudar a proporção pode ser aplicada à forma como alocamos nosso tempo, energia e recursos. Em vez de colocar todos os ovos na mesma cesta, diversifique seus esforços. Por exemplo, um estudante pode não apenas focar na excelência acadêmica, mas também desenvolver habilidades extracurriculares ou networking, protegendo-se da dependência exclusiva de notas para o sucesso futuro. Um empreendedor pode diversificar suas ofertas de produtos ou mercados-alvo para reduzir a dependência de uma única fonte de receita, explorando ineficiências ou oportunidades na vida diária. O sistema básico próspera na exploração de relações previsíveis e ineficiências no mercado. Na vida diária, isso se traduz em ser observador e analítico sobre situações em que pode haver um desequilíbrio ou uma oportunidade negligenciada. Por exemplo, se você notar um padrão consistente de ineficiência em um processo no trabalho, desenvolver uma solução para otimizá-lo pode levar a benefícios significativos. Ou, identificar uma necessidade recorrente em sua comunidade que não está sendo atendida pode ser uma oportunidade para criar um serviço valioso. Planejamento estratégico, não apenas previsão. O cerne do sistema básico não é prever o futuro, por exemplo, se o mercado vai subir ou descer, mas estabelecer uma posição que lucra independentemente da direção, desde que a relação entre os ativos se mantenha. Esta é uma lição poderosa para a vida. Em vez de tentar prever perfeitamente os resultados, concentre-se em criar estratégias que sejam robustas e adaptáveis a vários cenários. Por exemplo, ao planejar a aposentadoria, em vez de tentar prever os picos e quedas do mercado, concentre-se em um portfólio diversificado que possa suportar diferentes condições econômicas. Capítulo 5. O sistema em ação. $100 mil dobram. O capítulo 5 fornece exemplos concretos do sistema básico em ação, ilustrando como os autores, especialmente Thorpe, aplicaram sua estratégia para obter retornos significativos. O capítulo detalha vários estudos de caso, notavelmente a história da molibdênio, onde a aplicação sistemática de hedging com varrantes levou a lucros substanciais. Esta seção passa da explicação teórica para a demonstração prática, mostrando a eficácia do sistema em cenário de mercado do mundo real. Principais conclusões do capítulo 5. Aplicação e sucesso no mundo real. O capítulo destaca cenários de investimento reais, como a história da molibdênio, onde o sistema básico foi implementado com sucesso. Esses exemplos servem como evidência empírica da lucratividade e da natureza de baixo risco do sistema. História da molibdênio. Este estudo de caso detalhado demonstra como uma posição de hedge envolvendo ações da molibdênio e seus varrantes foi gerenciada para gerar retornos consideráveis. Ele ilustra os ajustes dinâmicos feitos ao hedge à medida que as condições do mercado mudavam. Rentabilidade consistente. Os exemplos ressaltam a capacidade do sistema de gerar lucros consistentes, mesmo em mercados voláteis, explorando as relações previsíveis entre títulos conversíveis e suas ações subjacentes. Dobrando o capital. O próprio título do capítulo, $100 mil dobram, enfatiza os retornos significativos alcançáveis através da aplicação sistemática da estratégia de hedging. Aplicação diária. Os exemplos práticos neste capítulo oferecem lições valiosas além do investimento financeiro, enfatizando o poder da execução sistemática e da aplicação disciplinada de uma estratégia comprovada. O poder de um sistema comprovado. Assim como o sistema dos autores gerou lucros consistentemente, aplicar um sistema bem pesquisado e testado a qualquer empreendimento pode levar a resultados previsíveis e positivos. Seja uma rotina de exercícios, uma metodologia de aprendizado ou um processo de negócios, uma abordagem sistemática frequentemente supera esforços esporádicos e desorganizados. Por exemplo, se você deseja melhorar sua saúde, em vez de tentar dietas ou exercícios aleatórios, siga um plano estruturado projetado por especialistas. Disciplina na execução. As histórias de sucesso neste capítulo não são sobre sorte, mas sobre a execução disciplinada do sistema. Isso se traduz na vida cotidiana como a importância de seguir um plano, mesmo diante de desafios ou tentações para desviar. Consistência e adesão a uma estratégia bem pensada são frequentemente mais importantes do que o talento bruto ou entusiasmo inicial. Por exemplo, alcançar um objetivo de longo prazo,
como aprender um novo idioma, requer prática diária consistente, não apenas explosões ocasionais de esforço. Aprendendo com estudos de caso. A história detalhada da molibdênio fornece um modelo para analisar e entender como uma estratégia se desenrola em tempo real. Em qualquer campo, estudar estudos de caso bem-sucedidos pode fornecer insights inestimáveis e conhecimento prático que a compreensão teórica por si só não pode. Isso pode envolver a análise de campanhas de marketing bem-sucedidas, abordagens eficazes de resolução de problemas em sua profissão ou até mesmo hábitos pessoais bem-sucedidos de indivíduos que você admira. Adaptabilidade dentro de uma estrutura. Embora o sistema seja sistemático, os autores também discutem mudar a proporção, indicando uma adaptabilidade dentro da estrutura definida. Isso nos ensina que mesmo sistemas rígidos precisam de flexibilidade para se ajustar às circunstâncias mutantes, mantendo-se fiéis aos princípios centrais. Na vida pessoal, isso pode significar ter um orçamento, um sistema, mas ser flexível o suficiente para ajustá-lo para despesas inesperadas ou oportunidades. Nos negócios, significa ter um plano estratégico, mas ser ágil o suficiente para mudar quando as condições do mercado mudam. Capítulo 6. Como usar o sistema básico. O capítulo 6 faz a transição da demonstração da eficácia do sistema para o fornecimento de orientação prática sobre sua implementação. Ele descreve as etapas que um investidor precisa seguir para identificar varrantes adequados, selecionar candidatos para venda descoberto e construir um portfólio com hedge. Este capítulo é essencialmente um guia prático para aplicar o sistema básico, tornando-o acessível aos leitores para iniciar seus próprios investimentos. Principais conclusões do capítulo 6. Identificando varrantes listados. O capítulo fornece instruções sobre como encontrar e identificar varrantes listados em bolsas financeiras, que é o primeiro passo para aplicar o sistema. Escolhendo candidatos para a venda a descoberto. Ele detalha os critérios para selecionar varrantes que são bons candidatos para a venda a descoberto, muitas vezes aqueles que estão supervalorizados em relação à sua ação subjacente. Usando o diagrama Warrant-ação. A importância do diagrama Warrant-ação é reiterada, servindo como uma ferramenta visual para avaliar a relação entre os preços do warrant e da ação e identificar potenciais oportunidades de hedge. Escolhendo a proporção. MIG são fornecidas orientações sobre como determinar a proporção ideal de varrantes para ações comuns para uma posição com hedge, enfatizando que essa proporção pode variar e precisa ser cuidadosamente calculada. Alocação e proteção de capital. Os autores discutem como dividir o capital entre diferentes candidatos a hedge e como garantir proteção adequada contra movimentos adversos de preço. Resumo do sistema básico. O capítulo conclui com um resumo conciso do sistema básico, consolidando as principais etapas e princípios para fácil referência. Aplicação diária. Este capítulo, focado na aplicação prática, oferece lições valiosas para qualquer pessoa que busca implementar uma estratégia ou sistema em sua vida diária, seja financeira, profissional ou pessoal. Abordagem sistemática para a tomada de decisões. As etapas detalhadas para identificar e selecionar candidatos a investimento destacam a importância de uma abordagem sistemática para decisões complexas. Em vez de fazer escolhas impulsivas, divida a decisão em etapas menores e gerenciáveis, cada uma com critérios claros. Por exemplo, ao comprar um carro, crie uma lista de verificação de recursos, orçamento e pesquise diferentes modelos sistematicamente antes de fazer uma escolha. Seleção baseada em dados. A ênfase no uso do diagrama Warrant-ação e critérios específicos para candidatos à venda a descoberto ressalta o valor da tomada de decisões baseada em dados. Na vida cotidiana, isso significa confiar em fatos e evidências, em vez de intuição ou boatos. Antes de fazer uma compra significativa, pesquise avaliações de produtos e compare especificações. Antes de fazer uma mudança de carreira, colete informações sobre a indústria, a cultura da empresa e as responsabilidades do trabalho. Entendendo proporções. O conceito de escolher a proporção e a alocação de capital pode ser aplicado ao gerenciamento de recursos em geral. Seja tempo, dinheiro ou esforço, entender como alocar recursos de forma eficaz para alcançar um resultado desejado é crucial. Por exemplo, ao planejar um projeto, aloque recursos, tempo, orçamento,
pessoal, proporcionalmente à importância e complexidade de cada tarefa. Ajuste e otimização contínuos. A necessidade do sistema de ajuste dinâmico da proporção ensina a importância do monitoramento e otimização contínuos. Nenhum plano é perfeito desde o início, e as situações mudam. Revise regularmente suas estratégias e faça ajustes conforme necessário. Por exemplo, no orçamento pessoal, revise regularmente seus hábitos de gasto e ajuste seu orçamento para se alinhar com seus objetivos financeiros. O valor de um resumo ou lista de verificação. O resumo do sistema básico no final do capítulo enfatiza a utilidade de ter uma visão geral concisa ou lista de verificação para processos complexos. Para qualquer tarefa recorrente ou decisão importante, criar uma lista de verificação ou resumo simples das etapas principais pode ajudar a garantir a consistência e reduzir erros. Isso pode ser uma lista de verificação de rotina matinal, uma lista de verificação de gerenciamento de projeto, ou uma lista de verificação pré-viagem. Capítulo 7. Prova adicional. O registro histórico. O capítulo 7 fornece evidências históricas para validar a eficácia do sistema básico. Os autores apresentam dados demonstrando o desempenho do sistema por um período estendido, incluindo sua resiliência durante significativas quedas de mercado como o crash de 1929. Este capítulo visa construir confiança no sistema, mostrando sua lucratividade consistente em várias condições de mercado, reforçando a ideia de que é um método cientificamente comprovado, e não uma aposta especulativa. Principais conclusões do capítulo 7. Desempenho histórico. O capítulo apresenta uma análise detalhada do desempenho do sistema básico ao longo de um período de 17 anos, de 1946 a 1966, mostrando um ganho anual médio de mais de 25% após comissões, mas antes dos impostos. Esse histórico de longo prazo é crucial para estabelecer a credibilidade do sistema. Resiliência durante quedas de mercado. Um ponto significativo destacado é a capacidade do sistema de gerar lucros mesmo durante graves quedas de mercado, demonstrando especificamente como um investimento poderia ter dobrado durante o crash da Bolsa de Valores de setembro de 1929 a 1930. Esse sucesso contraintuitivo durante um mercado em baixa ressalta o aspecto de edging da estratégia. Estratégia mecânica simplificada. Os autores sugerem que o sistema pode ser implementado como uma estratégia mecânica simplificada, implicando que seu sucesso não depende de cronometragem complexa do mercado ou julgamento subjetivo, mas sim da adesão a um conjunto de regras. Potencial futuro para o sistema básico. Ao apresentar dados históricos, o capítulo também aborda o potencial futuro do sistema, sugerindo sua aplicabilidade contínua. Aplicação diária. A prova histórica apresentada neste capítulo oferece lições valiosas para a tomada de decisões e estratégia na vida cotidiana, enfatizando a importância da evidência, da resiliência e da perspectiva de longo prazo. Tomada de decisão baseada em evidências. Assim como os autores confiam em dados históricos para provar seu sistema, é crucial basear decisões importantes na vida em evidências e desempenho passado, em vez de meras suposições ou esperanças. Antes de adotar um novo hábito, uma nova estratégia de negócios ou até mesmo uma nova abordagem educacional, procure dados ou estudos de caso que demonstrem sua eficácia ao longo do tempo. Construindo resiliência na vida pessoal e profissional. A capacidade do sistema de lucrar durante quedas de mercado ensina a importância de construir resiliência. Em finanças pessoais, isso significa ter um fundo de emergência, diversificar investimentos e evitar dívidas excessivas, o que pode ajudar a suportar desacelerações econômicas. Na vida profissional, significa desenvolver diversas habilidades e manter uma rede forte, tornando-o mais adaptável durante os desafios de carreira. Perspectiva de longo prazo sobre flutuações de curto prazo. O registro de desempenho de 17 anos enfatiza o poder de uma perspectiva de longo prazo. Em qualquer empreendimento, contratempos ou falhas de curto prazo são inevitáveis. Focar em um esforço consistente e disciplinado por um período prolongado, em vez de se desanimar com os resultados imediatos, é fundamental para alcançar um sucesso significativo. Por exemplo, ao aprender uma nova habilidade, não se desanime com as dificuldades iniciais.
Concentre-se na prática consistente e na melhoria ao longo de meses ou anos. O valor de uma estratégia robusta. Uma estratégia que se desempenha bem tanto em tempos bons quanto em tempos ruins é inerentemente robusta. Este princípio pode ser aplicado ao planejamento pessoal. Crie planos que sejam flexíveis o suficiente para se adaptar a circunstâncias imprevistas, em vez de planos rígidos que podem quebrar sob pressão. Por exemplo, um plano de saúde robusto inclui não apenas dieta e exercício, mas também gerenciamento de estresse e sono adequado, tornando-o mais sustentável diante dos desafios da vida. Capítulo 8. Mais sobre Varandas e Aging. O capítulo 8 expande a discussão sobre Varandas e Aging, aprofundando-se em aspectos mais sutis e variações desses instrumentos e estratégias financeiras. Ele explora diferentes tipos de Varandas além dos listados padrão, como Varandas de balcão, over-the-counter, regionais e canadenses, e fornece insights mais profundos sobre os fatores que determinam seus preços. O conceito de aging reverso também é introduzido, oferecendo outra dimensão ao sistema. Principais conclusões do capítulo 8. Escopo dos conversíveis. O capítulo amplia o escopo dos Varandas para incluir aqueles negociados no balcão, em mercados regionais e no Canadá, indicando que os princípios do sistema podem ser aplicados a uma gama mais ampla de oportunidades. Determinantes dos preços dos Varandas. Uma análise mais detalhada do que influencia os preços dos Varandas é fornecida, indo além da relação básica com o preço da ação para incluir fatores como tempo de expiração, volatilidade da ação subjacente e taxas de juros. Quanto vale um warrant? Esta seção provavelmente elabora sobre a avaliação teórica dos Varandas, fornecendo uma estrutura para os investidores determinarem se um warrant está subprecificado ou superprecificado em relação ao seu valor justo. Aging reverso. Este é um novo conceito significativo, onde, em vez de comprar ações e vender Varandas, pode-se comprar Varandas e vender a ação subjacente a descoberto. Essa estratégia é empregada quando o warrant está subvalorizado em relação à ação, permitindo o lucro da convergência de seus preços. Identificando candidatos para aging reverso. O capítulo fornece orientação sobre como identificar situações em que o aging reverso pode ser lucrativo, focando em condições de mercado específicas ou precificações incorretas. Aplicação diária. Este capítulo, com seu mergulho mais profundo em instrumentos e estratégias financeiras, oferece lições valiosas aplicáveis à tomada de decisões cotidianas, particularmente na compreensão de valor, reconhecimento de oportunidades e adaptação de estratégias. Entendendo o valor intrínseco e o preço de mercado. A discussão sobre quanto vale um warrant destaca a distinção crítica entre o valor intrínseco de um ativo e seu preço de mercado. Na vida diária, isso significa olhar além do preço superficial das coisas, produtos, serviços, até mesmo oportunidades, e entender seu verdadeiro valor subjacente. Por exemplo, um produto barato pode ter um preço de mercado baixo, mas também um baixo valor intrínseco devido à má qualidade ou curta vida útil. Reconhecendo oportunidades subvalorizadas. O conceito de aging reverso, onde se lucra com um warrant subvalorizado, ensina a importância de identificar e agir sobre oportunidades subvalorizadas em vários contextos. Isso pode ser uma habilidade subvalorizada que você possui, um talento negligenciado em um membro da equipe ou um nicho de mercado que está subatendido. Ser capaz de identificar essas joias escondidas pode levar a ganhos pessoais ou profissionais significativos. Flexibilidade e adaptabilidade na estratégia. A introdução do aging reverso demonstra que um sistema de sucesso não é rígido, mas adaptável. Quando as condições mudam ou novas oportunidades surgem, é preciso estar disposto a ajustar sua abordagem. No estabelecimento de metas pessoais, se sua estratégia inicial não estiver funcionando, esteja aberto a tentar uma abordagem diferente, ainda visando o mesmo objetivo. Nos negócios, isso significa ser ágil e estar disposto a mudar sua estratégia com base no feedback do mercado. Além do óbvio, explorar Varandas de balcão e regionais encoraja a olhar além das opções mais óbvias ou tradicionais. Na vida, isso se traduz em explorar soluções alternativas, caminhos não convencionais ou rotas menos percorridas que podem levar a vantagens ou descobertas únicas.
Não se limite ao que todos os outros estão fazendo. Às vezes, as maiores oportunidades estão fora do caminho batido. Aprendizado contínuo e aprofundamento da expertise. A análise detalhada dos determinantes do preço dos Warrants ressalta o valor do aprendizado contínuo e do aprofundamento da expertise em um campo escolhido. Quanto mais você entende os fatores intrincados que influenciam uma situação, melhor equipado você estará para tomar decisões informadas e identificar oportunidades complexas. Isso se aplica a qualquer profissão ou hobby. Quanto mais você aprende, mais sofisticadas suas estratégias podem se tornar. Capítulo 9. Algo pode dar errado. O capítulo 9 aborda os potenciais riscos e desafios que podem impactar a eficácia do sistema básico. Embora os autores apresentem um método robusto e cientificamente comprovado, eles reconhecem que nenhuma estratégia de investimento é totalmente livre de riscos. Este capítulo explora vários cenários que poderiam levar a dificuldades ou perdas, fornecendo uma perspectiva realista sobre as limitações do sistema e como mitigá-las. Principais conclusões do capítulo 9. Short squeezes. Apertos de venda. Um risco significativo discutido é o short squeeze, onde um rápido aumento no preço de um título vendido a descoberto força os vendedores a descoberto a recomprar ações para cobrir suas posições, elevando ainda mais o preço e levando a perdas substanciais. Isso destaca a importância da seleção cuidadosa de candidatos à venda a descoberto e do monitoramento contínuo. 1929 novamente. O capítulo revisita a possibilidade de eventos de mercado extremos, como a repetição do crash de 1929, e discute como o sistema se comportaria nessas condições. Embora o sistema seja projetado para resiliência, a volatilidade extrema ainda pode representar desafios. Movimentos voláteis de preço. Além dos crashes, movimentos gerais de preço voláteis podem dificultar a manutenção de yields ótimos e a execução de negociações a preços favoráveis. Isso enfatiza a necessidade de tomada de decisão rápida e execução eficiente. Extensão de privilégios de warrant. Mudanças nos termos dos warrants, como extensões de seu período de exercício ou ajustes no preço de exercício, podem alterar seu valor e impactar a lucratividade de uma posição com hedge. Proibição de vendas a descoberto. A possibilidade de mudanças regulatórias, como a proibição de vendas a descoberto, é considerada uma ameaça potencial ao sistema, já que a venda a descoberto é um componente fundamental da estratégia de hedge. Uso extenso do sistema básico. Os autores também ponderam se a adoção generalizada de seu sistema poderia diminuir sua eficácia, já que o aumento da participação pode reduzir as precificações incorretas que o sistema explora. Aplicação diária. Este capítulo, ao focar em potenciais armadilhas, oferece lições cruciais em avaliação de riscos, planejamento de contingência e adaptabilidade, aplicáveis a qualquer aspecto da vida. Avaliação proativa de riscos. A lição mais importante é a necessidade de identificar e entender proativamente os riscos potenciais em qualquer plano ou empreendimento. Antes de embarcar em um novo projeto, uma mudança de carreira ou até mesmo uma decisão pessoal significativa, considere o que pode dar errado e qual a probabilidade desses cenários. Essa previsão permite uma melhor preparação. Planejamento de contingência. Saber o que pode dar errado é apenas metade da batalha. A outra metade é ter um plano para quando isso acontecer. A discussão sobre short squeezes e quedas de mercado ressalta a importância do planejamento de contingência. Em finanças pessoais, isso significa ter um fundo de emergência, seguro e investimentos diversificados, o que pode ajudar a suportar desacelerações econômicas. No gerenciamento de projetos, significa ter planos de backup para tarefas críticas. Adaptabilidade a condições mutáveis. O potencial de mudanças nos privilégios dos warrants ou nos ambientes regulatórios destaca a necessidade de adaptabilidade. Nenhum plano é estático. Indivíduos e organizações bem-sucedidos são aqueles que podem ajustar suas estratégias em resposta a novas informações ou circunstâncias imprevistas. Isso pode significar aprender novas habilidades, mudar de carreira ou ajustar modelos de negócios. Compreendendo riscos sistêmicos. A questão de se a adoção generalizada poderia diminuir a eficácia do sistema introduz o conceito de risco sistêmico, riscos inerentes ao ambiente mais amplo. Na vida cotidiana,
Isso poderia ser entender como as tendências econômicas, as mudanças tecnológicas ou as mudanças sociais podem impactar seus objetivos pessoais ou profissionais, e planejar de acordo. Os limites de qualquer sistema. Mesmo um sistema cientificamente comprovado tem seus limites. Este capítulo ensina a humildade e a compreensão de que nenhuma estratégia garante sucesso absoluto ou elimina todo o risco. Ele encoraja uma perspectiva realista, reconhecendo que, embora a preparação e uma estratégia sólida possam melhorar significativamente os resultados, alguns fatores permanecem além do controle. Capítulo 10. O sistema geral. A avaliação de títulos conversíveis. O capítulo 10 expande significativamente o escopo do sistema dos autores, indo além dos varrantes para abranger a categoria mais ampla de títulos conversíveis. Este capítulo demonstra a versatilidade e a aplicabilidade geral de sua estrutura analítica, mostrando como os mesmos princípios usados para varrantes podem ser aplicados a debêntures conversíveis, ações preferenciais conversíveis, opções de compra, call options, e opções de venda, put options. Essa generalização permite que os investidores identifiquem oportunidades de hedging em uma gama muito mais ampla de instrumentos financeiros. Principais conclusões do capítulo 10. Escopo dos conversíveis. O capítulo define e categoriza vários títulos conversíveis, incluindo debêntures conversíveis, ações preferenciais conversíveis, opções de compra, calls, e opções de venda, puts, explicando suas características fundamentais e como se relacionam com sua ação comum subjacente. Anatomia de uma debênture conversível. Uma explicação detalhada das debêntures conversíveis é fornecida, incluindo suas características, taxa de conversão e como seu valor é influenciado tanto pelas taxas de juros, como um título de dívida, quanto pelo preço da ação subjacente, como um patrimônio. Aplicando o sistema básico a outros conversíveis. A percepção central é que os mesmos princípios matemáticos e lógicos usados para identificar precificações incorretas e criar hedges com varrantes podem ser estendidos a esses outros títulos conversíveis. Exemplos como hedging reverso com varrantes da Collins Radio, provavelmente referindo-se a uma debênture conversível ou instrumento similar, ilustram essa aplicação. Encontrando os melhores candidatos para a hedging. O capítulo fornece orientação sobre como identificar as oportunidades de hedging mais promissoras entre o universo mais amplo de títulos conversíveis, enfatizando a importância de analisar suas relações de preço com a ação comum subjacente. Puts, calls e o sistema básico. A inclusão de opções de venda, puts, e opções de compra, calls, demonstra a natureza abrangente do sistema, mostrando como esses derivativos amplamente utilizados também podem ser incorporados à estratégia de hedging. Aplicação diária. O foco deste capítulo em generalizar um sistema de sucesso para um domínio mais amplo oferece poderosas lições para a resolução de problemas e estratégia na vida cotidiana. Generalizando soluções. A lição mais significativa é o poder de generalizar uma solução ou estrutura de sucesso. Se você desenvolver um método eficaz para resolver um problema específico, considere como esse mesmo método, ou seus princípios subjacentes, pode ser aplicado a outros problemas aparentemente diferentes. Por exemplo, se você encontrar uma estratégia de sucesso para gerenciar suas finanças pessoais, considere como esses princípios, orçamento, poupança, investimento, podem ser aplicados ao gerenciamento do orçamento de uma pequena empresa. Compreendendo a interconexão. Ao analisar vários títulos conversíveis e sua relação com as ações comuns, o capítulo destaca a interconexão de diferentes elementos dentro de um sistema. Na vida, isso significa reconhecer como diferentes aspectos de sua vida, por exemplo, saúde, trabalho, relacionamentos, finanças, não são isolados, mas influenciam uns aos outros. Um problema em uma área pode ter raízes ou soluções em outra. Expandindo seu conjunto de ferramentas. O capítulo incentiva a expansão do conjunto de ferramentas de estratégia e instrumentos. Assim como os investidores podem usar vários títulos conversíveis, os indivíduos podem se beneficiar do aprendizado de diversas habilidades, ferramentas e abordagens para enfrentar diferentes desafios. Quanto mais versátil você for, mais oportunidades poderá aproveitar e mais resiliente se tornará. Avaliação sistemática de oportunidades.
A ênfase na avaliação de diferentes títulos conversíveis para encontrar os melhores candidatos a hedging se traduz em avaliar sistematicamente as oportunidades na vida. Em vez de se lançar na primeira opção, reserve um tempo para entender todas as escolhas disponíveis, seus prós e contras, e como elas se alinham com seus objetivos gerais. Isso se aplica a escolhas de carreira, caminhos educacionais ou até mesmo grandes compras. Complexidade a partir da simplicidade. O sistema, embora lide com instrumentos financeiros complexos, é construído sobre princípios fundamentais. Isso ensina que mesmo problemas complexos podem ser frequentemente divididos em componentes mais simples e compreensíveis, e que soluções robustas frequentemente derivam de uma compreensão profunda de princípios básicos. Não se deixe intimidar pela complexidade. Procure entender os fundamentos subjacentes. Capítulo 11. Decifrando seu extrato mensal. O capítulo 11 foca nos aspectos práticos da gestão de uma conta de investimento dentro da estrutura do sistema dos autores. Ele guia o leitor através da compreensão dos vários componentes de um extrato mensal de corretagem, o que é crucial para rastrear com precisão os investimentos, calcular lucros e perdas e garantir a aplicação correta da estratégia de hedging. Este capítulo desmistifica o lado contábil do investimento, tornando o sistema mais acessível aos investidores individuais. Principais conclusões do capítulo 11. Entendendo contas de corretagem. O capítulo explica os diferentes tipos de contas de corretagem relevantes para o sistema, incluindo contas à vista, contas margem e contas de venda a descoberto. Cada tipo tem regras e implicações específicas sobre como as negociações são executadas e registradas. Conta à vista. Esta conta é usada para compras e vendas diretas de títulos, onde o investidor paga o valor total de suas compras. Conta margem. Uma conta margem permite que os investidores peguem dinheiro emprestado de sua corretora para comprar títulos, o que pode amplificar tanto os ganhos quanto as perdas. Entender os requisitos de margem e os encargos de juros é fundamental para a estratégia de hedging, pois geralmente envolve alavancar posições. Conta de venda a descoberto. Esta conta é especificamente para venda a descoberto, onde títulos emprestados são vendidos. O capítulo explica como as posições de venda a descoberto são registradas e gerenciadas no extrato. Cálculos em uma conta mista. Os autores detalham como realizar cálculos em contas que combinam posições compradas e vendidas, bem como transações à vista e com margem. Isso é essencial para avaliar com precisão o desempenho das posições com hedge. Aplicabilidade ao sistema básico. O capítulo enfatiza como um entendimento completo do extrato mensal apoia diretamente a operação eficaz do sistema básico, permitindo que os investidores monitorem seus hedges e façam ajustes oportunos. Aplicação diária. Este capítulo, embora aparentemente técnico, oferece lições valiosas sobre literacia financeira e manutenção meticulosa de registros que se estendem muito além dos investimentos no mercado de ações. Alfabetização financeira é empoderamento. A mensagem central é que entender seus extratos financeiros, seja de uma corretora, banco ou cartão de crédito, é crucial para o controle financeiro. Assim como os investidores precisam decifrar seus extratos mensais para gerenciar seus hedges, os indivíduos precisam entender suas finanças pessoais para tomar decisões informadas sobre gastos, poupança e dívidas. Isso capacita a assumir o controle de seu futuro financeiro. Manutenção meticulosa de registros. A explicação detalhada dos tipos de conta e cálculos destaca a importância da manutenção meticulosa de registros. Em finanças pessoais, isso significa rastrear sua renda, despesas e investimentos com precisão. Para pequenos empresários, significa manter registros contábeis precisos. Uma boa manutenção de registros é a base para uma gestão financeira sólida e permite uma avaliação precisa de sua saúde financeira. Compreendendo alavancagem e risco. A discussão sobre contas de margem introduz o conceito de alavancagem. Embora a alavancagem possa amplificar os retornos, ela também amplifica o risco. Na vida cotidiana, isso se traduz em entender os riscos associados ao empréstimo de dinheiro para qualquer finalidade, seja uma hipoteca, um empréstimo de carro ou dívida estudantil. Sempre avalie sua capacidade de pagamento e as possíveis consequências do aumento da dívida. Revisão financeira regular.
O extrato mensal implica um processo de revisão regular. Assim como os investidores devem revisar seus extratos de corretagem mensalmente, os indivíduos devem revisar regularmente sua situação financeira pessoal. Isso pode envolver a revisão de extratos bancários, faturas de cartão de crédito e carteiras de investimento para garantir a precisão, identificar discrepâncias e acompanhar o progresso em relação às metas financeiras. A importância dos detalhes. O capítulo enfatiza a importância de entender as letras miúdas e os detalhes das transações financeiras. Em qualquer contrato ou acordo na vida diária, seja um contrato de aluguel, um contrato de trabalho ou um contrato de serviço, prestar atenção aos detalhes pode evitar mal-entendidos ou armadilhas financeiras futuras. Capítulo 12. Gerenciamento de portfólio. O capítulo 12 aprofunda os aspectos mais amplos da gestão de um portfólio de investimentos no contexto do sistema dos autores. Ele discute estratégias para explorar tanto mercados em alta quanto em baixa, o papel da diversificação e a importância de gerenciar múltiplas contas para otimizar os ganhos de longo prazo. Este capítulo vai além das posições de hedge individuais para considerar a estrutura geral e a gestão do capital de um investidor. Principais conclusões do capítulo 12. Explorando movimentos de mercado. O capítulo explica como ajustar a estratégia de hedging para explorar tanto uma alta quanto uma queda no preço da ação comum. Isso envolve gerenciar dinamicamente a proporção de varrantes para ações para maximizar os lucros em diferentes condições de mercado. Diversificação. Os autores discutem o conceito de diversificação, não apenas entre diferentes títulos, mas também potencialmente entre diferentes tipos de estratégias de hedging ou até mesmo diferentes contas de corretagem. Isso ajuda a distribuir o risco e otimizar os retornos. Gerenciando múltiplas contas. A ideia de ter várias contas, por exemplo, diferentes corretoras ou tipos de contas, é introduzida, o que pode oferecer vantagens em termos de gerenciamento de risco, acesso a diferentes tipos de títulos ou otimização das implicações fiscais. Ganhos de longo prazo. O capítulo enfatiza o foco em ganhos de longo prazo, reforçando que o sistema é projetado para lucratividade consistente e sustentável, em vez de especulação de curto prazo. Aplicação diária. Os princípios de gerenciamento de portfólio discutidos neste capítulo são altamente aplicáveis à gestão de vários aspectos da vida diária, desde finanças pessoais até desenvolvimento de carreira e até mesmo bem-estar pessoal. Alocação estratégica de recursos. Assim como os investidores alocam capital em diferentes títulos, os indivíduos gerenciam seus recursos, tempo, energia, dinheiro, habilidades em vários domínios da vida. Este capítulo incentiva uma abordagem estratégica para a alocação de recursos, garantindo que os recursos sejam implantados onde possam gerar os maiores retornos de longo prazo, seja investindo em educação, saúde ou relacionamentos. Adaptando-se a ambientes mutáveis. A capacidade de explorar mercados em alta e em baixa destaca a importância da adaptabilidade. Na vida, isso significa ser capaz de ajustar suas estratégias e planos com base em circunstâncias mutáveis. Por exemplo, em um mercado de trabalho desafiador, você pode se concentrar no desenvolvimento de habilidades e networking, enquanto em um mercado em expansão, você pode buscar oportunidades de avanço na carreira mais agressivas. Diversificação além das finanças. O conceito de diversificação se estende além dos investimentos financeiros. Na carreira, significa desenvolver um conjunto diversificado de habilidades para torná-lo mais resiliente às mudanças da indústria. No bem-estar pessoal, significa diversificar suas atividades para incluir atividades físicas, mentais e sociais, garantindo uma vida equilibrada e gratificante. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, seja sua fonte de renda, seu círculo social ou seus hobbies. Visão de longo prazo. A ênfase nos ganhos de longo prazo incentiva uma perspectiva de longo prazo em todos os aspectos da vida. Em vez de focar na gratificação imediata, considere as consequências e benefícios de longo prazo de suas decisões. Isso se aplica a economizar para a aposentadoria, construir um relacionamento forte ou buscar um projeto desafiador de longo prazo. Gerenciando múltiplas contas na vida. A ideia de gerenciar múltiplas contas pode ser metaforicamente aplicada a diferentes áreas de sua vida. Por exemplo, você pode ter uma conta de saúde,
uma conta de relacionamento e uma conta de carreira, cada uma exigindo diferentes investimentos e estratégias. Gerenciar efetivamente esses vários aspectos de sua vida contribui para o sucesso e bem-estar geral. Capítulo 13. Por que estamos compartilhando o segredo? O capítulo 13 aborda a questão natural de por que os autores escolheriam compartilhar um sistema de investimento aparentemente lucrativo e exclusivo. Este capítulo investiga suas motivações, dissipando noções de altruísmo ou um desejo de ampla adoção que poderia diluir a eficácia do sistema. Em vez disso, eles oferecem razões pragmáticas para divulgar seus métodos, principalmente enraizadas na busca acadêmica e científica do conhecimento e nos desafios de convencer um estabelecimento financeiro cético. Principais conclusões do capítulo 13. Ceticismo e descrença. Os autores enfrentaram significativa descrença e ceticismo da comunidade financeira quando apresentaram inicialmente suas descobertas. A ideia de um método cientificamente comprovado para lucros consistentes no mercado de ações foi recebida com resistência, pois desafiava a sabedoria convencional e as práticas estabelecidas. Desejo de controle pessoal. Uma das motivações para compartilhar o segredo é o desejo dos autores de que os indivíduos sejam capazes de implementar o sistema por si mesmos. Isso sugere uma crença em capacitar o investidor individual, em vez de manter o conhecimento exclusivo para poucos selecionados. Ameaça de redescoberta. Os autores reconhecem que, dada a base matemática e lógica de seu sistema, era apenas uma questão de tempo até que outra pessoa o redescobrisse independentemente. Ao publicar suas descobertas, eles garantem sua reivindicação intelectual e contribuem para o discurso acadêmico. Integridade acadêmica e científica. Subjacente à sua decisão está provavelmente um compromisso com o método científico e a disseminação do conhecimento. Como acadêmicos, seu objetivo é avançar a compreensão, e compartilhar seu sistema comprovado se alinha com esse princípio. Aplicação diária. Este capítulo oferece insights profundos sobre a dinâmica do compartilhamento de conhecimento valioso e os desafios da inovação, aplicáveis a vários aspectos da vida. Superando o ceticismo com evidências. A experiência dos autores com a descrença destaca a importância de apresentar evidências fortes e verificáveis ao introduzir novas ideias ou desafiar normas estabelecidas. Em qualquer campo, seja propondo um novo projeto no trabalho, defendendo uma abordagem diferente em uma comunidade ou até mesmo compartilhando uma crença pessoal, apoiar suas afirmações com dados e resultados demonstráveis é crucial para obter aceitação. Capacitando outros através do conhecimento. O desejo de que os indivíduos implementem o sistema por si mesmos fala do poder de capacitar outros através do conhecimento compartilhado. Em vez de acumular expertise, ensinar e capacitar outros a aplicar insights valiosos pode levar a impactos positivos mais amplos. Isso se aplica à mentoria, contribuições de código aberto ou simplesmente o compartilhamento de melhores práticas dentro de uma equipe. A inevitabilidade do progresso e da inovação. O reconhecimento da ameaça de redescoberta ressalta a ideia de que sistemas verdadeiramente valiosos e lógicos serão eventualmente descobertos, independentemente de seus criadores escolherem mantê-los em segredo. Isso encoraja uma mentalidade de inovação e adaptação contínuas, pois qualquer vantagem competitiva baseada em um sistema lógico provavelmente será temporária. O valor da contribuição. O ato de compartilhar seu segredo pode ser visto como uma contribuição significativa para a comunidade de investimento e para a compreensão mais ampla dos mercados financeiros. Isso nos lembra que contribuir para um corpo maior de conhecimento ou para o bem-estar de uma comunidade pode ser um poderoso motivador e uma fonte de impacto duradouro, mesmo que isso signifique abrir mão de uma vantagem exclusiva. Integridade e transparência. Ao discutir abertamente suas motivações e os desafios potenciais, os autores demonstram integridade e transparência. Em qualquer relacionamento ou ambiente profissional, ser transparente sobre suas intenções e reconhecer as desvantagens potenciais constrói confiança e credibilidade. Capítulo 14. O que o futuro reserva. No capítulo final, os autores refletem sobre as implicações futuras e a potencial escalabilidade de seu sistema científico de mercado de ações. Eles consideram quanto capital pode ser efetivamente investido usando seu método,
tanto por investidores individuais quanto pelo sistema coletivamente. Este capítulo olha para o futuro, contemplando o impacto mais amplo e a longevidade de uma estratégia construída sobre a exploração de relações previsíveis nos mercados financeiros. Principais conclusões do capítulo 14. Escalabilidade do sistema. Os autores abordam a questão de quanto capital pode ser investido no sistema básico sem diminuir sua eficácia. Isso aborda o conceito de eficiência de mercado e se a adoção generalizada de uma estratégia lucrativa poderia eliminar as próprias ineficiências que ela explora. Capacidade total de investimento. Eles consideram a quantidade máxima teórica de capital que poderia ser investida por todo o sistema, sugerindo que, embora as oportunidades individuais possam ser limitadas pelo tamanho do mercado, o potencial geral é substancial. Uma solução geral para o mercado de ações. O capítulo sugere a possibilidade de seu método representar uma solução mais geral para entender e lucrar com o mercado de ações, indo além de instrumentos específicos para uma compreensão fundamental da dinâmica do mercado. Visão de longo prazo. A discussão implicitamente reforça a viabilidade de longo prazo de uma abordagem científica e analítica para investir, contrastando-a com estratégias especulativas ou de acompanhamento de tendências. Aplicação diária. Este capítulo final oferece lições com visão de futuro sobre a sustentabilidade das estratégias, o impacto da adoção generalizada e a busca por soluções fundamentais, aplicáveis a vários aspectos da vida. Sustentabilidade das estratégias. Assim como os autores consideram a escalabilidade de seu sistema de investimento, é importante avaliar a sustentabilidade de longo prazo de qualquer estratégia que você adote na vida. Uma dieta, rotina de exercícios ou hábito de trabalho específico permanecerá eficaz e viável ao longo do tempo, ou eventualmente atingirá retornos decrescentes ou se tornará insustentável. Concentre-se em construir hábitos e sistemas que possam perdurar. Impacto da adoção generalizada. A questão de saber se o uso generalizado poderia diminuir a eficácia do sistema é crucial. Em qualquer campo competitivo, seja uma estratégia de negócios, uma técnica de desenvolvimento pessoal ou até mesmo uma abordagem parental, se todos adotarem o mesmo método de sucesso, sua vantagem única pode diminuir. Isso incentiva a inovação contínua e a busca por abordagens novas e eficazes, buscando soluções gerais. A ideia de uma solução geral para o mercado de ações nos encoraja a buscar princípios fundamentais e soluções abrangentes em nossas próprias vidas. Em vez de resolver cada problema isoladamente, você pode identificar padrões subjacentes ou causas raiz que, se abordadas, forneceriam uma solução mais geral e duradoura. Por exemplo, em vez de apenas tratar os sintomas do estresse, aborde as causas subjacentes por meio de mudanças no estilo de vida. Evolução e adaptação contínuas. A discussão orientada para o futuro implica que mesmo um sistema robusto precisa evoluir. Os mercados mudam, e as circunstâncias da vida também. Isso reforça a necessidade de aprendizado contínuo, adaptação e refinamento de nossas estratégias pessoais e profissionais para permanecer eficazes e relevantes em um mundo dinâmico. O poder da compreensão fundamental. Em última análise, o livro sugere que uma compreensão profunda e científica dos princípios subjacentes, seja em finanças, saúde ou relacionamentos, oferece a vantagem mais duradoura. Táticas superficiais podem oferecer ganhos de curto prazo, mas a verdadeira maestria e o sucesso a longo prazo vêm de compreender as forças fundamentais em jogo. Ideia principal do livro. Vença ao Mercado apresenta um sistema de investimento revolucionário e cientificamente embasado, focado na exploração de relações de preços previsíveis entre títulos conversíveis, como warrants, debêntures conversíveis e opções, e suas ações comuns subjacentes. Rejeitando abordagens especulativas e a sabedoria tradicional do mercado, os autores Thorpe e Cassou demonstram como uma estratégia disciplinada de hedging, mantendo simultaneamente posições compradas e vendidas em ativos relacionados, pode gerar lucros consistentes e elevados com risco significativamente reduzido, mesmo em mercados voláteis ou em declínio. A principal percepção é que, ao compreender e alavancar relações matemáticas em vez de prever a direção do mercado, os investidores podem criar portfólios robustos.
O livro defende uma abordagem rigorosa e analítica para investir, enfatizando a diligência devida, a adaptabilidade e o aprendizado contínuo para identificar e capitalizar as ineficiências do mercado para o sucesso financeiro de longo prazo. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.